É porque eu trabalho, eu faço 12 por 36, então eu cheguei hoje de manhã. Quando eu acordei, ao acordar, foi claro e nítido que Deus trouxe ao meu coração um pensamento, uma mensagem para a gente pensar um pouco essa noite. Pegue sua Bíblia, vamos à carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 4. A princípio, eu vou ler do 1 ao 6. Mas depois nós vamos destacar algumas outras coisas. Achou? Diga amém. Ajuda, Senhor, a pessoa. Achou? Gálatas capítulo 4. Diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro, em algumas traduções estará menino, outras menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o poder da consciência. Se há algo que Paulo trabalha muito a partir das suas epístolas, é a consciência daqueles que ouviam a sua palavra para os princípios e valores que ele queria construir na cabeça, no coração daqueles irmãos. E no capítulo 4, Paulo, aliás, em toda a epístola de Paulo aos Gálatas, ele está numa disputa porque haviam judeus que haviam se convertido ao Evangelho, mas não haviam abandonado ainda, vamos dizer assim, as práticas legalistas, né, cerimoniais, e eles diziam que o Evangelho que Paulo estava ministrando era então incompleto. Ele só poderia ser completo se aqueles irmãos trouxessem também para a sua rotina, para a sua vida, para o seu cristianismo, as práticas da religião judaica. E Paulo, tanto é que chega no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Na verdade, ele vai estar usando um termo que quer dizer o seguinte: quem enfeitiçou o seu entendimento a ponto de cegá-los? E aqui no capítulo 4, ele vai fazer uma comparação. Ele está falando o seguinte, ó: não adianta nada você ser herdeiro de um bilionário se você é menor de idade. Sabe quem vai mandar em você? É o servo, mas você não terá direito a nada. E aí entra uma pergunta: com que consciência eu vivo o Evangelho?
consciência eu movo a minha vida? Com que consciência eu enfrento os problemas da minha vida? Porque nós temos que entender algumas coisas. E a primeira delas é que existem problemas que vão perdurar anos na sua vida. Existem problemas muito rápidos, né, pastor? Muito rápidos. Entra uma segunda, começa uma terça, acabou o problema. Mas tem problemas que entram dias, semanas, meses, anos, décadas, e ele está ali. Belezinha? Tamo junto, hein? Nós temos que ter consciência, como cristãos, que se nós trouxermos para a nossa vida o princípio do legalismo, não. Deus não me deu vitória ainda porque eu não jejuei o suficiente. Deus não me deu vitória ainda porque eu não orei o suficiente. Deus não me deu vitória ainda porque eu não li o suficiente. Deus não me deu vitória ainda porque eu não ofertei o suficiente. Deus não me deu vitória ainda porque eu não dizimei o suficiente. Nós temos que entender que esse tipo de pensamento diante da crise sempre vai te colocar como culpado. E é interessante, porque quando Paulo começa o capítulo 4, ele está destacando alguns termos, né? Porque Paulo, a princípio, o que é a consciência? Consciência é a capacidade de ter ciência de si. Quem sou eu? É a capacidade de ter consciência do ambiente e contexto que eu me coloco. Mas consciência também é a minha capacidade de me posicionar em relação a mim, a Deus e à vida. E aí eu pergunto para você, qual a sua consciência como cristão? Vocês estão ligados que às vezes a gente é muito fogo de palha, né? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E às vezes, sabe o que é que você precisa? Olha para o seu irmão. Às vezes, você precisa aprender a ser forte. Porque o vento não vai parar de soprar. Porque o chão debaixo dos seus pés não vai parar de tremer. Mas o Deus que te chamou, que te comprou, que te remiu, independente do que você e eu está vivendo, permanece Deus soberano, cuidando e controlando todas as coisas segundo a sua vontade. E isso muda tudo. Porque quando a gente pega exemplo, homens como José, 13 anos preso, culpado? Não, inocente. Quando a gente pega Davi, que tem que passar por uma transição de cerca de 24, 27 anos até subir o trono. O homem perseguido, o homem humilhado, o homem teve que se fingir de louco lá dentro dos filisteus para poder sobreviver. Mas eu acredito que no seu coração, que na sua consciência, Davi tinha um pensamento: esse não é o meu fim. Deus me chamou para um dia sentar no trono. Isso muda tudo. Entende? Isso muda tudo. Paulo começa então destacando algumas falas, porque ele começa a dizer assim, isso é muito importante. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo.
No entanto, ele está sujeito a administradores até o tempo. E tempo aqui, ele vai usar a palavra cronos, ele não vai usar a palavra kairos. Ele vai dizer que há um tempo humano. E isso aqui, quando eu estava meditando sobre isso, você sabe o que acontece? Tem gente de 50, 60 anos de idade que ainda é criança. Sim ou não? O que vocês acham? E tem gente nova, garoto, menina nova, que já tem cabeça. E quando Paulo está falando sobre tempo, o tempo que ele está usando aqui, é o tempo do seu desenvolvimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fica chateado comigo, não. Cresce. Cresce. Amadurece. Você não vai se posicionar enquanto você não crescer. Crescer como? O que você está fazendo para o desenvolvimento da sua vida espiritual? O que você está fazendo para o desenvolvimento da sua vida intelectual? O que você está fazendo para o desenvolvimento da sua fé? O que você está fazendo para o seu desenvolvimento cristão? O que você está fazendo para que Deus possa confiar responsabilidades maiores a você daqui uma semana, daqui um mês, daqui a um ano? Eu vou lhe fazer uma pergunta-chave. Uma pergunta-chave. Aonde você quer estar daqui a um ano? Onde você quer estar daqui a um ano? Paulo vai continuar, porque quando ele está falando de tempo, presta bem atenção nisso. Qual era o costume na Ásia? Exemplo, um pai muito rico morreu. Então o filho mais velho era o seu herdeiro prioritário e natural. Mas todo mundo só fala em herança. Porém, o herdeiro assumia também todas as responsabilidades do seu pai. Você está pronto para assumir responsabilidades? Porque quando fala de herança, ai, porque eu sou cabeça e não sou cauda. Não é assim? Mas e as responsabilidades de um herdeiro? Você está disposta a assumir? E o posicionamento do herdeiro? Você está disposto a assumir? E representar o seu pai devidamente, você está disposta a assumir esse lugar ou não? Ou é só festa? Porque, veja bem, quando a Bíblia nos chama de herdeiros, ele está dizendo para vocês o seguinte: olha, vocês vão herdar sim todos os meus benefícios, mas também todas as minhas responsabilidades. Entende isso? Entende por quê? Cadê o Jonathan? Jonathan está ali. Uma criança pode ter brevet? Por quê? Porque não tem maturidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem maturidade para viver o que você pede a Deus? Eu vou repetir isso para você. Você tem maturidade para
viver o que você pede a Deus? Você entende que se Deus já tivesse respondido a sua oração, você não estava mais na igreja? Você entende que existem pessoas que sabem quando é que ele se desvia? Quando ele é abençoado. Ele recebe a bênção e cai para o mundão. Porque ele não entende. Ele não tem maturidade. E nada melhor para falar de maturidade do que um momento de ceia. Olha Paulo falando da ceia, né? Ele vai falar assim, ó, cada um examine-se a si mesmo. Quem é que faz o exame? E esse exame é aonde? De consciência. É de coração. Porque no final das contas, eu posso enganar todo mundo. Você pode enganar todo mundo. Mas toda vez que você coloca a cabecinha no travesseiro, você sabe quem é você. Entende isso? Você sabe quem é você. Seguindo, Paulo, ele vai nos colocar como herdeiros, né? E o herdeiro, ele é aquele que absorve não só os bens, mas ele absorve a posição, o lugar, a representatividade. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós, como cristãos, não falamos mais em nosso nome. Nós, como cristãos, às vezes falamos em nome de Deus, mas os nossos atos não o representam. Nós, como cristãos, às vezes enchemos o peito para falar, eu sou cristão, mas o que você fala, o que você faz, como você age, não representa. O que Paulo está trazendo à consciência da igreja da Galácia é o seguinte, olha, se vocês entendem que vocês só serão poderosos cristãos a partir de cumprir tal regra, ou tal regra, mas vocês não entendem que quem colocou vocês neste lugar é uma pessoa. Quem é que nos colocou na condição de herdeiro? João capítulo 3, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascidos não segundo a carne, nem segundo o sangue, mas nascidos como a partir de Deus. Deus te gerou. Deus gerou em você um novo nascimento, é para gerar em você a condição de filho de Deus. E se essa consciência, entenda uma coisa, quando o diabo chega para Jesus, para tentar Jesus, Mateus capítulo 4, o que Satanás tenta colocar em dúvida? A consciência de Jesus sobre quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Não está escrito lá que dará a ordem aos teus anjos ao teu respeito? Hã? Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Ei, entenda. A consciência de que eu sou o Filho de Deus muda tudo.
vira o jogo. Sabe por que vira o jogo? Vamos ao livro de Efésios. Uma cartinha para frente, tá? Livro de Efésios. Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, qual é essa plenitude do tempo? A plenitude do tempo foi que Cristo veio, se manifestou e, através do seu sangue, segundo Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 9, ele vai dizer: comprou para si homens de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Fazendo deles o quê? Fazendo deles filhos de Deus, sacerdotes de Deus. Entenda aqui uma coisa e guarde isso no seu coração. Por que que muda a consciência? Porque muda a forma como eu me enxergo em relação àquilo que eu estou vivendo. Presta bem atenção numa coisa que eu vou te dizer para virar a chave de entendimento seu. Ó. Quantos dias Deus levou para criar o universo? 6 dias. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que o Deus que demora 6 dias para criar o universo, ele não dá conta, ou ele não já fez o que tinha que fazer para você? Você acha mesmo? Não, que Deus está preparando. Escuta, Deus não está preparando nada. Escuta o que eu vou te dizer. Aliás, me ajude agora. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ó, Deus não está preparando nada. Ele já preparou tudo. Deus, escute o que eu vou te dizer. Deus não está preparando nada. Deus já preparou tudo. Mas sabe o que falta? Posicionamento. Sabe o que é que falta? Deixar de ser infantil e amadurecer. Sabe o que falta? Você dizer o seguinte: olha, Deus me criou para tal coisa, eu vou assumir tal posicionamento, vai chover, vai fazer sol, vai tremer o chão, a casa vai cair, mas vou me posicionar naquilo que Deus me criou, naquilo que Deus me chamou. Olha Paulo falando. Carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha como Paulo vai dizer. Ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que está o tempo aí? O tempo que ele vai citar? Ó, cadê? Que nos abençoou com todo... Está no presente? Está no futuro? Está onde esse tempo? Passado. Nos abençoou. Ele já fez isso. Ele não vai fazer agora. Não é agora. Ele já fez. Algumas coisas estão por se manifestar. E quando eu me posiciono, essas coisas se manifestam. Quer ver uma coisa? O centurião de Cafarnaum. Olha que coisa linda. O homem não era crente. Ele não era cristão. Também não era um judeu. Ele chega para Jesus e diz assim: mestre, o meu servo, ele está doente. Jesus chega para ele e diz o quê? Irei à sua casa e curarei o teu servo. Ele falou: não precisa. Não precisa. Olha o que ele vai dizer para Jesus. Eu sou um homem de autoridade. Olha a consciência desse homem.
Eu sou um homem de autoridade. Eu digo a esse aqui e faz isso. Vem aqui, pega essa caixa. Ele vem e pega a caixa. Eu digo, ó, o outro, vem aqui e leva essa caixa para lá. Ele vem e leva essa caixa para lá. Então, como eu sei, como eu tenho consciência que o Senhor tem autoridade, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Se entende o poder disso? O que é consciência? Ura nakala shandere mikala manturi mishe. Halabandara makaia. Aleluia. Abraão, pega o teu filho. Leva ele em sacrifício. Pega o moleque, leva. Chega lá com o garoto. O garoto olha e diz assim: pai, eis aqui a lenha e o cutelo. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Qual é a resposta? Deus proverá para si o cordeiro. A resposta é: Deus já tem o cordeiro. Você não entendeu, e eu vou repetir. Deus já tem o cordeiro. Quando é que o cordeiro vai chegar? Me posiciono e o cordeiro chega. Me posiciono e o milagre chega. Me posiciono e a transformação chega. Me posiciono e a vitória chega. Me posiciono e a porta abre. Me posiciono e os milagres se manifestam. Me posiciono e as coisas começam a acontecer. Me posiciono e Deus fala assim, ó, céus. Ó, vamos lá, lembrei de uma outra coisa. 2 Crônicas 7,14. Olha o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, isso é posicionamento. Qual é o posicionamento que Deus está pedindo do povo? Se humilhar, orar, buscar a minha face. Então, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. E eu sararei a sua terra. Pare de reclamar e se posicione. Pare de contar para fulano, ciclano e tetrano o seu problema e se posicione. Pare de lançar expectativa em pessoas e se posicione. Se posicione. Paulo, ele está falando para nós que o termo é pleromai, que é plenitude. Não é que Deus fará, é que Deus já fez todas as coisas. E a prova disso é alguns contextos que Paulo vai apresentar quem Deus é e o que ele faz. Eu já vou encerrar, pastor. Eu tô aqui, já vou encerrar. O que ele é, quem Deus é e o que Deus faz. E aí eu peço para que você faça uma coisa. Olha comigo agora, Efésios capítulo 1, versículo 11, por favor. É assim que Paulo vai tratar a igreja de Éfeso. Ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, ó, deixa a vontade de Deus prevalecer sobre você. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês, talvez seja a coisa mais difícil de ser feita. Sabe por quê? Porque todos nós temos um sonho. Um sonho pessoal, particular. Certo? Todos nós temos um sonho.
poucos de nós queremos abrir mão do que queremos para que Deus faça a vontade dele em nossa vida. Poucos de nós. Mas é somente isso que pode mudar o seu agora para daqui a uma semana. Só isso. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Essa noite para mim está com cheiro de milagre. Sabe? Com cheiro de milagre. Está com cheiro de coisas extraordinárias acontecendo. Por que nós precisamos tomar cuidado com a nossa consciência? Por que nós precisamos tomar cuidado? Porque o primeiro lugar que o diabo tenta agir em nós é aqui, ó. É na sua consciência. Quando você pega a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai dizer que um dos sinais dos fins dos tempos é que algumas pessoas tiveram a sua mente cauterizada para o evangelho. Você sabe, tem alguém aqui da área médica? Tem um ali que eu sei que é enfermeiro. É isso mesmo, né? Quem mais da área médica? O que é cauterizar, irmão? Pega um ferrinho, né? Vai na veia e... Não é assim? E aí para de jorrar sangue ali, não é isso? Mata aquele lugar, não é isso? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, vocês precisam tomar cuidado, porque o diabo muitas vezes vai matar a vossa consciência. É aquela pessoa que ouve, mas não muda. É o famoso crente Gabriela. Eu nasci assim, sempre Gabriela. É o famoso crente Gabriela. Fogo nele, Jesus. E você precisa entender que a sua mente precisa estar cativa ao evangelho. A sua mente precisa se submeter ao senhorio de Cristo e do Espírito Santo. Porque você só vai se converter de verdade quando você olhar para você e enxergar o miserável, a miserável que você é. Caladacianderemacheia. E hoje, a vida pós-moderna não aceita essa coisa de pecado. A vida pós-moderna não aceita essa coisa de eu, errado, logo eu. Não, essa igreja que não presta. A consciência, ela começa o processo de transformação do mundo, sabe por onde? Por você. Eu ia falar eu vou pular. Eu vou falar duas coisas só, bem rápidas, de forma sintática. Vamos lá. A plenitude dos tempos nos chama a consciência por duas coisas. Primeiro, porque a nossa espiritualidade não pode ser infantil. Repete comigo, diga, a minha espiritualidade não pode ser infantil. Paulo está falando lá a Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 11, diante de tantas coisas que ele vai demonstrar, que é o amor, ele vai encerrar falando todas as qualificações do amor, e ele vai dizer o seguinte, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu me comportava, que discorria como menino. Logo que cheguei a ser homem,
o menininho para o menininho, ou a menininha. Vocês vão entender. Se é uma criança, você já é um adulto. Pergunte para o seu irmão. Pergunta para ele. Você entende que muitas vezes nós estamos infantilizados por algumas coisas? Vocês entendem isso? Senhor, glória a Deus. E para encerrar, a consciência nos chama ao posicionamento. E a consciência nos chama ao posicionamento, e quando você entender isso aqui, eu quero fazer você entender isso aqui, e isso aqui vai mudar tudo na sua vida. Vamos a uma breve classificação. Deus, Ele cria todas as coisas, amém? Amém ou não amém? Amém? Deus cria todas as coisas. Quem Deus criou? Universo, anjos, todas essas coisas Deus criou. E essas coisas são classificadas como criaturas. Mas a nós, Deus não cria. Ele forma. E o detalhe, ele diz assim, ó. Façamos, pois, o homem, conforme a nossa semelhança, o façamos. Domine ele sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra. Deus ali, ele estava dizendo o seguinte, eu vou pegar todos os meus atributos e vou colocar nessa pessoa, que eu denomino ele homem, mulher. Entenda, a consciência me coloca num lugar-chave agora. Que lugar-chave é esse? Ó, eu não sou criatura. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. Eu não sou criatura. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Esse simples fato me colocou num lugar. Que lugar é esse? Que lugar? É o lugar de autoridade. Você entende isso? Ó, deixa eu te colocar uma coisa. Você não pode temer o que o diabo é ou o que o diabo faz. Você não pode. Por que que você não pode? Porque Deus, em relação a ele, te colocou numa condição de privilégio. Porque a Bíblia diz que lá no dia do juízo, nós julgaremos até mesmo a quem? Os anjos, o diabo, aqueles que estão caídos. Olha só, a condição de privilégio. Mas isso é posicionamento. O que o diabo sempre tenta destruir é a minha consciência, como eu me vejo como pessoa. E aqui eu gostaria de orar 5 minutinhos. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar com você. Primeiro, eu quero orar pela sua consciência, pela forma como você se enxerga. Primeiro, eu quero orar pela forma como você se enxerga. E se você consegue reconhecer nesse momento, eu não estou me vendo muito bem, e quer ser ministrado, vem aqui, fica um pouquinho aqui comigo, aqui na frente. Esse é o seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos ministrar juntos pela sua vida. Segundo lugar, eu quero orar por pessoas que entenderam nesta noite que precisam se posicionar. Se posicionar. Não sei em que, não sei aonde.
mas pessoas que precisam se posicionar. Você quer assumir esse posicionamento hoje? Sai do seu lugar, vem aqui à frente e vamos orar juntos. Vamos ministrar a sua vida. A partir da consciência que você toma hoje, você vai perceber que a realidade que você está inserido muda. Muda. Ela é transformada. Por quem? Por você e a partir de você. Dá um som maior. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escuta e fazes cair as cadeias em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, e ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar. Dizer te preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és fogo. Me derramar. Me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Sim, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: Deus, nessa noite, eu estou sendo desafiado a ter consciência, não do que as pessoas acham que eu sou, não do que eu penso que eu sou, mas de quem realmente eu sou. Me ajuda a assumir meus defeitos, a reconhecer minhas virtudes, para que eu consiga me posicionar como o Senhor deseja. Em o nome de Jesus, nesta noite, eu quero rejeitar em minha mente pensamentos, em meu coração sentimentos, e no meu dia a dia, hábitos que têm destruído a minha vida. Nesta noite, eu não quero ser tutoriado. Eu quero ter acesso. Diga de novo: eu quero ter acesso a lugares, a bênção, a provisão, a milagres, a recursos, a tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu não quero mais viver distante
do que realmente posso ser. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu quero ministrar cura sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre todo pensamento distorcido. Em nome de Jesus. Eu não aceito o lugar que me colocaram. Eu quero estar posicionado no lugar que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. De volta para o seu lugar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que é todo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te prefiro, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é famoso. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, pegando já uma direção com essa palavra. Você que pode, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ao ato da ceia nessa noite. Eu vou pedir para os irmãos um pouquinho de paciência com o horário, hoje é um culto que está um pouquinho mais estendido, mas nós sempre terminamos ele por volta das 21 horas. Hoje nós vamos atrasar um pouquinho. E vai valer a pena, irmãos. Fica até o final, não vai embora. Nesse Dia das Mães, nós temos uma surpresa aí para vocês. Aleluia. Carta escrita por Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, a vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Essa palavra que foi ministrada nessa noite contextualiza muito aquilo que Paulo disse à igreja de Coríntios. Que a necessidade de nós nos examinarmos, de nós tomarmos um posicionamento certo diante do Senhor, evitará, irmãos, consequências sobre a nossa vida. Que essa palavra ela possa estar viva, que ela possa ser eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes para cada um de nós.